Olá, oitavo ano, espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. Aqui quem fala é a professora Natália e a gente vai nesse videozinho rever alguns conceitos principais do que está sendo abordado na aula online. A gente então vai ver alguns conceitos sobre a localização da Terra no espaço. E vamos começar então com essa figura aí, a figura do nosso sistema solar, em que a gente tem aí no centro, né, a nossa estrela, o Sol. E girando ao redor do Sol, que está sendo representado por círculos brancos, a gente tem aí as órbitas de cada planeta, o caminho que cada planeta percorre ao redor do Sol. Então, nós temos aí Mercúrio, o primeiro planeta mais próximo ao Sol, seguido do Vênus e a Terra. A Terra, então, é o terceiro planeta mais próximo ao Sol. E essa distância, ela faz com que a temperatura da Terra seja ideal para que haja água no estado líquido. E esses fatores, temperatura ideal, água no estado líquido e a nossa atmosfera, são fatores que fazem com que o nosso planeta seja o único capaz de abrigar vida, certo? Aí eu faço uma pergunta aí para vocês. Se vocês olharem aí para o nosso sistema solar, vocês têm ideia de qual é o planeta mais quente do sistema solar? Aposto que olhando a figura, vocês vão pensar direto no Mercúrio, né? Já que ele é o planeta mais próximo do Sol. Porém, essa não é a resposta certa. A resposta certa é Vênus. Mas por que Vênus? Porque a temperatura de um planeta, ela não está relacionada somente à distância entre o planeta e o Sol. Ela também está relacionada à atmosfera. E a atmosfera de Vênus é uma atmosfera rica em gás carbônico, que é o gás que provoca o efeito estufa. Então, o efeito estufa no planeta Vênus é muito intenso, ele é 14 vezes mais forte do que aqui no planeta Terra. Então, isso faz com que o planeta retenha muito calor e por isso ele é o mais quente do sistema solar. Agora, falando dos movimentos da Terra. A Terra realiza dois tipos de movimento no espaço. O primeiro deles é a rotação, como vocês podem ver aí na animação. A rotação é um movimento em que a Terra realiza ao redor de si mesma, ao redor do seu próprio eixo. E ela dura 24 horas, esse movimento dura 24 horas. E é responsável pelos dias e pelas noites. O segundo movimento que a Terra realiza é a translação, que vocês podem ver aí na figura. Nessa figura a gente está tendo os dois movimentos juntos. A rotação, a Terra girando no seu próprio eixo, e a translação, mostrando o caminho que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento de translação dura 365 dias e 6 horas. E ele é responsável pelos anos e pelas 4 estações, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Agora vamos falar um pouquinho do ano bissexto. Vocês sabem o que é o ano bissexto, né? Que é um ano que possui 366 dias. A gente viu aí que normalmente o ano tem 365 dias, né? Mas o ano bissexto tem 366. Por quê? Qual é a explicação para isso? Vamos lá, a gente viu que o movimento de translação ele dura 365 dias e 6 horas. Então, vamos pensar nesse tempo percorrido no primeiro ano. Depois a gente tem um segundo ano com mais 365 dias e 6 horas. Um terceiro ano, mais 365 dias e 6 horas. E o quarto ano, mais 365 dias e 6 horas. Se eu pegar e somar essas 6 horas, dos 4 anos, eu vou ter um total de 24 horas, ou seja, mais um dia. Então, por isso, a cada 4 anos, eu somo essas 6 horas do movimento de translação e tenho mais um dia. Por isso, a cada 4 anos, eu tenho um ano bissexto com 366 dias, certo? Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que aconteceria se a rotação da Terra parasse? Se a Terra não realizasse mais movimento de rotação, não girasse mais ao redor do seu próprio eixo? Aí, muita gente deve ter pensado, não ia ter mais dia e noite. De um lado ia ser só dia e de outro lado ia ser só noite, certo?
Mas vamos lá, vamos observar aí, ó, qual vai ser o movimento que a Terra vai fazer ainda? Ela ainda vai fazer a translação. Então, se vocês observarem, a gente tem aí do lado escuro do planeta Terra, a gente tem as Américas, do lado claro a gente tem a África. Quando a Terra fizer a rotação, a translação, ela vem para esse lado aqui, né? Só que aí, nesse lado aqui, já vai ter mudado. O lado iluminado agora é o lado das Américas e a África é o lado que está no escuro. Então, quando ela percorre essa volta, a gente consegue ver que a parte iluminada vai mudar, certo? Porém, vão haver dias, vão haver noites, porém os dias e as noites, eles vão durar meses. Então, durante meses vai ter um lado iluminado e um lado escuro. Esse lado muito iluminado vai ser muito quente, o lado escuro vai ser muito frio e, por isso, a vida não vai ser possível, ok? Agora, vamos falar sobre o eixo de inclinação da Terra. A Terra ela possui um eixo de inclinação em relação ao Sol, em relação à sua órbita, como vocês podem ver aí. E esse eixo de inclinação faz sempre com que um hemisfério esteja recebendo mais luz do que o outro. Então, a gente pode ver aí nessa figura que o hemisfério norte está recebendo mais luz do que o hemisfério sul. Então, aí no hemisfério norte, que está recebendo mais luz, é verão, e no hemisfério sul é inverno. E se a gente for olhar para outra posição, após ocorrer metade da translação, agora nesse lado a gente vê que o hemisfério sul está sendo mais iluminado do que o hemisfério norte. Então, no hemisfério sul é verão e no hemisfério norte é inverno. Sempre vai ser o oposto, quando no sul é verão, no norte é inverno e vice-versa, ok? Então tá aí, ó. Por causa do eixo inclinado, a quantidade de luz que chega aos polos é diferente. E o que isso vai acarretar? Nos polos, por exemplo, nessa primeira figura, a figura que está à esquerda, o polo norte está recebendo muita luz, certo? Então, os dias são muito mais longos do que as noites. Já o polo sul está recebendo pouca luz. Então, lá no polo sul, lá na Antártida, a noite vai ser muito mais longa do que os dias, certo? Isso sempre vai acontecer nos polos. E perto da linha do Equador, que é onde sempre se tem uma quantidade maior de luz, os dias têm normalmente praticamente a mesma duração do que as noites, certo? E esse fenômeno aí, o sol da meia-noite, ele é explicado por causa dessa inclinação da Terra, que acontece, e esse fenômeno acontece justamente nos polos ou em regiões muito perto dos polos, onde a gente pode observar o Sol até a noite. Nessa figura aí, a gente tem o Sol em vários momentos do dia, mais à esquerda, onde o Sol está mais amarelado, é o Sol nascente, né? Quando ele está de dia. Aí a gente pode ver que quando ele vai ficando mais avermelhado, ele é o Sol que está à noite. O sol, às vezes, 10 horas da noite, durante o verão, perto dos polos, a gente ainda tem a presença do sol. E no inverno, às vezes, o sol nem chega a nascer. Então, a gente tem dias completamente escuros aí perto dos polos. E para finalizar a nossa aulinha, a gente vai falar das estações do ano, né? Que ela é causada por causa de dois motivos: a inclinação do eixo terrestre e a translação da Terra, certo? Vamos pensar no hemisfério sul, tá? Porque é onde a gente vive, onde a gente conhece mais. Então, vamos olhar ali para o mês de dezembro. A gente vai ver que o hemisfério sul ele está recebendo bastante luz. Então, nesse momento, a gente tem o verão aqui no hemisfério sul. E lá no hemisfério norte é inverno, certo? Se a gente olhar aqui para junho, a gente vê que o hemisfério norte que está mais iluminado. Então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, certo? Agora, vamos observar lá para onde está escrito março. Tanto em março quanto em setembro a gente não consegue ver o lado iluminado, né? Mas tanto no mês de março quanto no mês de setembro, desculpa, a quantidade de luz é mais ou menos igual nos dois hemisférios.
certo? Nós temos aí, então, primavera e outono. As posições de dezembro e junho, falando do hemisfério sul, em junho a gente tem o solstício de verão, que é o dia em que começa o verão, certo? Isso está acontecendo no hemisfério sul, que é verão. O solstício de verão, então, é o dia em que começa o verão e é o dia mais longo do ano, certo? E no mesmo dia que acontece o solstício de verão no hemisfério sul, ocorre o solstício de inverno no hemisfério norte, que é a noite mais longa do ano. É o dia em que se inicia o inverno, lá no hemisfério norte, certo? Aqui em junho, a gente tem o solstício de inverno, né? Quando começa o inverno, o primeiro dia do inverno é em junho, aqui no hemisfério sul. E nesse mesmo dia está acontecendo o solstício de verão, lá no hemisfério norte, ok? Então, solstício de verão, solstício de inverno são os dias que marcam, respectivamente, o primeiro dia do verão e o primeiro dia do inverno. E nós temos também o equinócio de outono e equinócio de primavera, que são os dias que se iniciam a primavera e se inicia o outono. Aqui no sul, o equinócio de primavera ocorre em setembro e nesse mesmo dia ocorre o equinócio de outono no hemisfério norte. Em março, aqui no hemisfério sul, ocorre o equinócio de outono e no mesmo dia ocorre o equinócio de primavera lá no hemisfério norte. Então, a aula de hoje é só isso e espero ver vocês na semana que vem na aula online. Vamos torcer e vamos nos cuidar para isso acontecer.